dia a todos. Bom sábado, dia maravilhoso, né? Tá bonito. Tivemos aí alguns dias, 2 dias, né, de chuva. Quinta e sexta já ajudou um pouco, mas precisa de mais, né? Vamos cantar o número 34, se eu não me engano, é o Quão Grande És Tu. Nós estivemos agora pela manhã fazendo a unidade de ação virtual ali pelo WhatsApp. Alguns irmãos estiveram conosco lá também. E agora nós vamos cantar aqui para iniciar a nossa escola sabatina aqui na igreja. Aquele que puder ficar em pé. Amém? Grandeza de Deus, né? A irmã Sônia vai fazer a oração para nós. Aqueles que puderem ajoelhar, vamos ficar ajoelhados.
Querido Pai, obrigado, Senhor, por este sábado maravilhoso que o Senhor está nos dando, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa brilhar, Senhor Deus, em nossos corações, assim como o sol que está brilhando nessa manhã de sábado. Que a Tua presença, Senhor Deus, seja constante em nossas vidas, nos ajudando, nos orientando a fazermos as escolhas de acordo com a Tua vontade. Derrama Tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre os Teus filhos que estão aqui na igreja, sobre os Teus filhos que estão em casa assistindo. Que o Teu Santo Espírito possa tocar em nosso coração e que nós possamos fazer uma entrega da nossa vida, Senhor, diariamente. Que as Tuas bênçãos estejam sobre cada família representada. É isso que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos comemorando 167 anos da Escola Sabatina. E nós estávamos conversando na unidade, agora pela manhã, a maior escola do mundo, né? Transmitindo aí conhecimento e salvação às pessoas. Nós chegamos a comentar ali que o assunto é o mesmo em qualquer igreja que vocês forem, hoje pela manhã, da Igreja Adventista. Qualquer escola sabatina aqui, Curitiba, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Nova York, Japão, o assunto é o mesmo. Que maravilha isso, né, irmãos? Que Deus permite isso, porque Deus permite essa escola, porque essa escola é uma ideia que saiu da mente de Deus. E agora nós também temos a oportunidade de transmitir pela internet, pelo Facebook, né? O irmão Diego enviou o link aí pelo grupo da igreja, aqueles que quiseram, eles entram lá e acompanham também, né? Mais tarde a gente coloca também no YouTube. E até um abraço para aqueles que estão nos acompanhando de casa através do Facebook, né? Aqui a igreja presente aí na rede mundial de computadores para ter esse acesso, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que pregar o evangelho a todo mundo. Então, o acesso à palavra de Deus tem que ser o quê? Tem que ser livre, né? Todos têm que ter acesso. Liberdade religiosa, né? E a vontade de Deus. Porque ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade que vai o quê? Vai libertar, né? Se você sabe que está errado, você vai fazer o certo. Pelo menos deveria, né? E a lição desse trimestre vem falando sobre a educação e redenção. Da importância da educação na vida do cristão, né? Na vida das pessoas como um todo. Semana passada a gente viu o quê? Vocês lembram? Onde é que começou a escola? Qual foi a primeira escola do mundo? O Jardim do Éden, lá. E como que Deus fez? Qual que foi o método de ensino dele? Ele deixou Adão o quê? Fazer as coisas, né? Ele deixou o Adão dar nome aos animais, como o irmão disse, ele deu livre-arbítrio, as escolhas. Ele deu capacidade, ele mostrou, né, os animais, as plantas. E Adão foi o quê? Se desenvolvendo, né? Intelectualmente e fisicamente. E a primeira escola que existiu foi o Jardim do Éden. E agora, qual que é a primeira escola que tem na vida das pessoas? Pelo menos na maioria. Em casa, né? Em casa. Deixa eu colocar o meu óculos aqui, senão a idade chega, né? O verso para memorizar está lá em Provérbios, capítulo 1, verso 8. O que diz lá? Filho meu, o quê? O que é para o filho fazer? O ensino de quem? Do pai. E a instrução de quem? Da mãe. Três responsabilidades aqui, né? Quais são as responsabilidades que vocês conseguiram ver aqui nesse verso de Provérbios 1, 8? Tá, de quem que é essa responsabilidade de ouvir? Do filho. E as outras duas?
pai ensinar, e de quem mais? E a mãe. Então o verso diz assim: filho, você vai ouvir o quê? O que teu pai te disser. E o que tua mãe? O que o pai instruir e a mãe também, né? Então a primeira escola é no lar. A nossa família, né? Até a lição diz que a vida é uma escola, né? Mas a vida começa onde? Em casa, com a família. Por isso que ele tem que ter esse contato, né? A lição fala muito de comunicação. E a gente tem visto isso como uma dificuldade em alguns momentos na vida das pessoas e nas famílias. E eu anotei aqui, na primeira parte da lição aqui do nosso estudo, que o estudo ou a instrução, aquilo que você tem que transmitir tem que ser o quê? Adaptado a quem está recebendo, né? O pai não vai chegar querendo ensinar para o filho, ou a mãe para a filha, como que faz uma faxina, por exemplo, vai ensinar para uma criança de 1 ano, um recém-nascido? Não. Então, Deus trabalhou nisso. Ele tem que fazer, você tem que adaptar o teu ensino ao quê? A faixa etária da criança, ou a faixa etária de quem está recebendo. Aqui eu achei muito importante isso, né? E a disponibilidade, aqui fala que no povo de Israel, os rolos lá da lei ficavam como? Disponíveis, né? Então a gente tem que adaptar o ensino e tem que deixar o quê? O material ou as coisas disponíveis para eles aprenderem. Alguém tem mais alguma dica? Alguma coisa que você faz em casa que deu certo e que teu filho aprendeu uma coisa boa? Como que você usou, né, aquele momento para educar o seu filho? Uma experiência? Alguém gostaria de falar? O amor, né? A presença, né? A presença do pai, né? É o que a gente também viu aqui, a empatia, né? É você mostrar o interesse pela família, mostrar a alegria de estar, né, com o familiar, com a criança. Existem vínculos mentais que só se desenvolvem, né, capacidade mental que só se desenvolve através do relacionamento, né? O educador. Então a gente tem que saber, pedir a Deus, como eu comentei com os irmãos, o casal, ele recebe a criança, recebe o filho, mas a gente não recebe a instrução, não é enfiada na cabeça da gente, né? Como que você vai educar? Você tem que o quê? Buscar, né? Você tem que buscar o conhecimento de como que eu vou educar o meu filho, né? Como que eu vou agir em cada fase da vida dele. Por isso que existe o quê? Os aconselhamentos, as palestras, a literatura, existe, né, a instrução bíblica também. Então, não é simplesmente, eu vou educar da minha maneira, do jeito que eu quero. Exatamente. Então a gente tem que buscar a instrução e pedir o quê? Sabedoria, né, irmã? Sabedoria a Deus. Na parte aqui, domingo fala dessa primeira família, né, que diz assim, ó,
O método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Adão era o filho de Deus, né? E era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola-família. No livro Educação, página 33. Então, a família é o ideal para a educação do filho, né? E a gente conversou, né, irmã Sônia, sobre essa questão de agora, o grande desafio que as crianças estão em casa, né? Os adolescentes estão em casa e agora não vão para a escola, porque a escola está fechada. E quem que tem que participar agora mais intensamente na educação dos filhos? Os pais. E está sendo fácil? Não é fácil, né? Não é fácil, essa tarefa não é fácil. Por isso que a gente tem que ter conhecimento e sabedoria. Sabedoria vindo dos céus, né? Aqui fala também da infância de Jesus. Quem que ensinou Jesus na infância? Os pais, né? Maria, né? E José. E a lição veio falando assim, de como que era Maria. Como que ela recebeu, né? Lá está aí no livro de Mateus, Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38, ele fala como que Maria recebeu a notícia de que seria mãe. Foi através de um anjo, mas e a reação dela? Colocou, né? Ela disse assim: Senhor, faça-se em mim a sua vontade. E era fácil, irmãos? Por que para Maria ainda foi mais difícil do que para José? Porque ela na concepção, né, seria aqui uma mãe solteira, né? Só que José casou com ela. Mas na sociedade que ela vivia, aquilo ali era bem, o quê? Condenável, né? Mas José teve a instrução de que era o Filho de Deus e que eles eram o quê? Eles eram os escolhidos, né? Agora imagine, né? Eu fico pensando assim, Deus, ele pegou o filho dele, transformou, fez com que nascesse aqui como criança e deixou o quê? Deixou duas pessoas para educar. Educar o filho dele, que nasceu como uma criança. Então ele quis dizer o quê com isso? Que a responsabilidade é dos pais. Por isso que nós temos que o quê? Que assumir essa responsabilidade como pais. Aqueles que têm filhos têm que assumir essa responsabilidade, né? De pais. Oi? Lição número 2 desse trimestre. A infância de Jesus. E ele foi educado pelos pais até que ele chegou numa idade em que ele já se procurou, né, o contato com Deus e recebeu a instrução como filho de Deus, né? Mas até a infância dele, até a adolescência, a situação em que ele recebeu o conhecimento dos céus, ele foi educado pelos pais. Deus respeitou, né, esse método de educação que é a família. E a lição, ela fala muito assim, né? O estudo fala muito que a família é o quê? É o alicerce, né, da sociedade. Se a família vai mal, a sociedade também vai mal ou pior. Por isso que essa responsabilidade, a gente instruir a criança de como que ela andar. Aqui fala para a gente inculcar ou colocar na cabeça, quando? Todo o tempo. Todo o tempo, né? Falar todo o tempo com a criança. Porque eles aprendem com o quê? Com a repetição. Né? Com a repetição. Por isso que eles gravam muito, muito fácil. A irmã Karina? Sim. Sim.
Deus, na sua sabedoria, Ele sabe que a repetição faz com que tudo aprenda, aconteça, né? Porque o sacrifício era o quê? Era diário, né? Todo dia ia lá e matava um cordeirinho. Para ele dizer assim, ó, o pecado causa a morte. O pecado causa a morte, um inocente vai ter que morrer. Então, porque a gente vê que quando o povo se afastava de Deus e esquecia, eles iam o quê? De mal a pior, né? Então, na repetição, no culto, na forma de fazer com que tudo aconteça e entre na mente das pessoas, fazer com que as pessoas aprendessem. Sim. Então a responsabilidade é da família, irmãos. Não adianta nós queremos delegar a educação dos nossos filhos para a escola, né? Para a internet, para a rua, né? Porque aonde ele for ter contato, ele vai ser da maneira que ele aprendeu lá, né? E eu comentei também com a nossa classe virtual e volto a comentar com os irmãos, a gente nunca pode abandonar os nossos filhos. Porque existem pais que abandonam os filhos quando eles cometem um erro. E não foi isso que Deus fez, né? Eles arcaram com o quê? Com as consequências. Adão e Eva arcou com as consequências do pecado, mas Deus abandonou eles? Não, pelo contrário, né? Ele esteve junto e providenciou o quê? O livramento, né? Então ele deixou isso como exemplo. Se teu filho erra, sofra junto com ele, mas não abandone. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos a enfrentar as situações com sabedoria, procurar aprender, né, com as pessoas mais velhas, aprender através de palestras. Eu até coloquei hoje um link no grupo lá, uma palestra da irmã Mabel Guedes. Ela vai fazer uma palestra de como educar os filhos, educando com amor, o título da palestra. Então, aqueles que quiserem acompanhar, tem o link, vai ser hoje às 11 horas da manhã. Acabou o nosso tempo, né? Nós vamos agora passar a palavra para a irmã Sônia, que ela tem um culto maravilhoso também sobre a escola sabatina, comemorando esses 167 anos dessa escola. Vamos fazer uma oração? Pedir para o irmão orar para nós. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Pedimos a Tua proteção, que o Senhor nos livre de todo mal, de toda enfermidade, e que nós possamos fazer cada dia melhor a Tua vontade. Te agradecemos por essa data comemorativa, que o Senhor esteja nos abençoando cada dia para fazer aquilo que Te agrada. Perdoa, Senhor, o nosso pecado e nossas faltas. Pedimos que seja agora com a irmã Sônia, que vai trazer a mensagem, que nós possamos aprender e levar as outras pessoas que não conhecem de Ti. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só uma orientação à igreja: se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a salva está ali, a saída você pode depositar. E hoje às 15 horas nós estaremos aqui abertos de plantão também para receber os irmãos. Se precisar de algum material, se precisa trazer alguma oferta ou alguma doação, nós estaremos aqui das 15 às 16 horas. A igreja estará aberta hoje. Deus os abençoe. Bom dia, igreja. Que bom que nós podemos estar voltando aos poucos ao nosso novo normal, né? Que se a gente for olhar, nada está normal ao nosso lado.
mas a gente está tentando, como diz, sobreviver, né? As coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E hoje é um sábado feliz, porque você está aqui, né? É um sábado feliz porque Deus tem nos dado, né, em meio a tantas lutas, tantas coisas que aconteceram, mas Deus tem nos dado um dia especial para a gente parar, pensar, meditar e agradecer, né, que é o Santo Sábado. Então, que esse sábado seja um sábado feliz para você, né? E nós estamos comemorando 167 anos da Escola Sabatina. E eu acho isso, assim, algo da nossa igreja, a organização que ela tem. E eu acho muito, muito bom isso. É bom quando você participa de algo que você vê a organização, né? E isso traz com que você se sinta prazer de participar, né, de algo que é organizado. Porque é tão ruim quando vem uma coisa que não está em ordem para você fazer, e às vezes você precisa colocar em ordem e você não consegue. E a nossa igreja, né, graças a Deus, tem uma liderança assim que instruída por Deus, né, que Deus dá, porque não adianta só você ter conhecimento e não ter sabedoria para pôr em prática o que você conhece, né? E que nós possamos ser gratos a Deus, né, por Ele ter colocado na mente, né, de alguém esse desejo de ter uma escola sabatina. Porque a escola sabatina é uma classe missionária, né? E nós precisamos resgatar isso para a nossa igreja. Porque eu acho assim, com o tempo, esse propósito e esse objetivo que Deus tinha e tem para a escola sabatina está se perdendo. E nós somos chamados para isso, né, para esse resgate. Então, nesse momento, eu convido os irmãos a fechar os olhos, né, assim como nós estamos mesmo sentados, pedir, né, que Deus nos dê sabedoria, né, para podermos aprender mais. Senhor, que Teu Santo Espírito abra nossa mente nesse momento, que nós possamos compreender, querido Deus, qual é o propósito do Teu chamado, qual é o propósito da Escola Sabatina, Senhor, para a Tua igreja. E que cada um de nós possamos abrir o nosso coração e aceitar esse chamado. É isso que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para possamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 3, os versos 3 e 14. Já abriu bem o livro, irmã? Que bom! Marcos 3, os versos 13 e 14. Marcos 3, os versos 13 e 14. Diz assim: E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Aqui, nós podemos ver que está falando de quem? Quem eram os 12 que Jesus chamou? Os discípulos. Nós podemos dizer que essa foi a primeira classe, né, da Escola Sabatina, que teve como professor quem? O próprio Jesus. E nós podemos avaliar também que, se nós formos conhecendo o pouco que fala sobre a história dos discípulos, a gente pode ver que eles eram pessoas o quê? Sabe que muito diferente de nós que aqui estamos? Eram pessoas comuns, que tinham seus afazeres comuns, que eram diferentes de personalidades, mas uma coisa assim que eu acho assim muito, muito bonito do que Deus tem para oferecer, do que Deus mostra para nós. É que Deus olha tanto para mim, como olha para a Leni. Deus não vê só a Leni e a Leni. Deus vê o que eu posso fazer e o que a Leni pode fazer. E às vezes com as pessoas é diferente. Às vezes as pessoas olham para nós
mas elas não querem nos conhecer. Elas simplesmente olham e nos julgam. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele olha para nós, mas ele vê o quê? O que a gente pode se tornar a partir do momento que a gente conhece ele. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus viu ali pessoas simples, né, de pouco conhecimento, mas viu que eles poderiam o quê? Ser portadores da mensagem, né? Poderiam ser discípulos que levariam a mensagem adiante. A primeira escola sabatina foi organizada em 1853. E os irmãos sabem qual é o propósito da escola sabatina? Será que é o mesmo propósito que Jesus tinha quando reuniu os discípulos ou ele é diferente? É o mesmo. O mesmo propósito que Jesus teve quando convidou os 12 discípulos para irem com ele pregar e levar o evangelho, é o mesmo propósito para a nossa escola sabatina hoje. Nada mudou. A mesma escolha que Deus fez, né, que instruiu Jesus a fazer, é a mesma quando foi feito para nós. Né? Porque Deus vê em nós o que a gente pode ser. E é triste, irmãos, que às vezes o que acontece? Nós nos colocamos num papel em nossa vida que às vezes nós não deixamos Deus transformar o que a gente pode ser. Às vezes por uma coisinha desse tamanho assim, ó, que a gente fica ali fazendo carinho, acariciando, porque a gente não quer deixar de lado. E às vezes isso acaba acontecendo com que o propósito de Deus não seja realizado em nossa vida. Convido os irmãos para abrirem Mateus 28. Mateus 28, os versos... Mateus 28, os versos 19 e 20. 28, 19 e 20. Então, Mateus 28, os versos 19 e 20, diz assim para nós: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Por que a gente não consegue, às vezes, cumprir esse propósito na nossa vida? De ir e levar a mensagem. Porque a gente esquece dessa última promessa que Jesus fez aos discípulos. E é a mesma promessa que ele faz para nós. Que era para a gente ir e que ele estaria conosco alguns momentos da nossa vida. Que ele estaria conosco todos os momentos. E a gente precisa parar e pensar nisso, que às vezes, igual a situação que nós estamos passando, né, nesse momento de isolamento. É difícil de você ir pregar, dar o estudo bíblico, porque está difícil de você estar presente fisicamente na casa das pessoas agora. Mas não existem meios que às vezes a gente usa para uma conversa assim, sem importância, ou às vezes uma conversa que não traga muito crescimento. Às vezes a gente usa o celular, o telefone, mas quando é para falar do amor de Deus, às vezes é a última coisa que a gente vai pensar. Às vezes a gente fica ali, chega o celular ficar quente na nossa mão, mas em nenhum momento às vezes a gente falou do amor de Deus, às vezes para as pessoas. Existem pessoas que estão aproveitando essa oportunidade para pregar, através das redes sociais, né, através do WhatsApp e tantos meios que Deus está nos dando. Mas e nós? Como será que nós estamos em meio a tudo isso? Será que eu tenho aproveitado, né, passar uma mensagem para os meus contatos, né, para levar uma mensagem de salvação, uma mensagem que tudo vai ficar bem? Porque às vezes a gente leva somente reclamação, murmuração e a palavra de salvação. Como despertar hoje a igreja para enfrentar esse desafio?
de continuar levando o Evangelho. Só existe uma resposta para isso, seguindo o Mestre que é Jesus. Jesus fez de 12 homens comuns discípulos de fé. Convido os irmãos para abrir a Bíblia em Atos 17, 6. Atos 17, o verso 6. Atos 17, 6 diz assim: Porém, não os achando, trouxeram de Jéson alguns irmãos à presença do magistrado da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os discípulos, como é mencionado aqui no verso, estavam alvoroçando o mundo com uma mensagem de salvação. Eles estavam cheios do Espírito de Deus e tinham o testemunho de Jesus e o desejo sincero de todo o coração em levar a mensagem de salvação. Cristo era o centro do desejo dos discípulos. O que tem sido o nosso centro de desejo na nossa vida? Em que nós temos focado o nosso olhar, a nossa admiração? Hoje a Igreja Sul-Americana estabeleceu um desafio para cada igreja: orar, visitar e trazer de volta os nossos queridos irmãos que por alguma razão não estão mais conosco. Precisamos nos encher do Espírito Santo para cumprir essa missão, ter o caráter de Cristo refletido em nós e assumir o compromisso de ir. Eu fico pensando assim, nós estamos desde, não sei se seria comecinho de março, sem ter contato com os nossos irmãos. E é algo assim triste que, durante todo o tempo que eu estou na igreja, eu ainda não havia vivenciado isso. O quanto fez falta da gente estar aqui na igreja, o quanto fez falta da gente, às vezes aquele momento que às vezes os irmãos se sentem perturbados, quando a gente está lá na porta e está abraçando e está conversando com um, ou conversando com outro, o quanto isso está fazendo falta para nós. E talvez muitos de nós não valorizamos aqueles momentos. O momento da gente estar abraçando, o momento da gente estar cumprimentando o nosso irmão. E eu espero assim que tudo isso que está acontecendo, com a igreja, possa fazer a gente refletir o quanto que é importante a gente estar em comunhão com Deus e a gente estar em comunhão com os irmãos. Porque muitos de nossos irmãos talvez tinham um abraço somente aqui dentro da nossa igreja. Muitos de nossos irmãos que estão em casa, que às vezes não conseguem entrar na escola sabatina virtual, não conseguem assistir um culto pelo YouTube, não estão tendo o apoio da família para poder assistir esses cultos. Mas e nós que temos essa condição, que temos a nossa classe, porque cada um de nós aqui pertencemos a uma classe, a uma unidade da escola sabatina. O que nós temos feito por esses irmãos para a gente demonstrar para eles que eles estão fazendo falta, que a gente está sentindo saudade de ter esse contato com eles? Será que nós estamos, em meio ao nosso isolamento, buscando a Deus para que nos dê força e sabedoria para poder administrar tudo isso que está acontecendo? Porque a gente sabe que aqueles que têm o testemunho de Jesus e que obedecem os mandamentos de Deus, nós sabemos que nós estamos somente no começo de todas as coisas que irão acontecer. Muitas armadilhas ainda o inimigo vai preparar para o nosso caminho. Mas o que a igreja de Deus, o que o povo de Deus, o que aquele povo que era conhecido, eu lembro que quando eu comecei a fazer estudo bíblico, tinha um irmão que sempre falava assim que a igreja adventista do sétimo dia era conhecida como o povo da Bíblia. Qual é o significado disso para você?
Porque às vezes nós não estamos nem estudando a lição. Ah, agora eu não preciso responder mais para o meu professor, que eu estudei 7 dias. Eu não estou indo para a igreja. Mas, irmãos, a nossa resposta não é para o nosso professor da escola sabatina. Não é para o diretor da escola sabatina. Não é para o nosso pastor. A nossa resposta é para aquele que está lá no alto, que vê tudo e ouve tudo. E sabe onde nós estamos focando o nosso olhar, onde nós estamos focando a nossa mente, com o que nós estamos enchendo a nossa mente, né? Quanto tempo nós temos dedicado ao estudo da Palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para nós lermos João 15. João 15 e os versos 4 e 5. João 15, 4 e 5 diz assim: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Somente ligados a quem nós vamos poder dar fruto? Ligados a Deus. E, irmãos, não é assim, aquele ligado, assim que acontece alguma coisa, você vai lá e lembra de Deus. É mais amplo. O nosso tempo com Deus tem que ser um tempo de qualidade, porque às vezes a gente tira um tempo para viajar com os amigos, a gente tira um tempo para ligar para alguém, mas quando é para Deus, a gente olha ali, ó Senhor, eu tenho só 5 minutos. Então o Senhor me ajude que em 5 minutos eu consiga ler a Bíblia, estudar a lição e orar. Irmãos, o teu tempo com Deus, a tua dedicação, a tua comunhão com Deus é o que vai fazer com que você se fortaleça diante de tantas coisas que nós estamos enfrentando e que iremos enfrentar ainda. Porque a palavra de Deus é bem clara. No mundo tereis aflições. Então a gente sabe que muitas coisas ainda acontecerão. Mas e como que está a nossa vida com Deus? A irmã Ellen White tem um texto que ela fala sobre o chamado da missão, e é algo assim, é bem verdadeiro que ela diz, né? E bem atual para os nossos dias. Ela fala assim, ó: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. Livro Desejado de Todas as Nações, página 128. Irmão, se um dia você aceitou o chamado, porque se você está aqui essa manhã, né, se você está assistindo em casa, é porque você um dia aceitou o chamado. Deus colocou alguém na sua vida para levar essa mensagem. E se você aceitou essa mensagem, você é um missionário. Você não vai ter como se esconder da tua consequência com o que você fez, com o que Deus colocou no seu caminho. Né? Muitos que estão ao nosso redor, será que sabem, né, que eu sirvo a um Deus Criador, né, a um Deus que, por mais que todas as coisas estão difíceis, mas Ele está ali no controle ainda? Existem muitas pessoas que não entendem como que pode Deus estar no controle e essa doença que está aí matando pessoas, ou tantas coisas que estão acontecendo, porque acho que o nosso foco ficou só no Covid agora, né? A gente só pensa nas pessoas que estão morrendo por causa do Covid. Mas existem muitas pessoas morrendo por depressão, morrendo por câncer, pessoas que estão morrendo porque outras pessoas estão, né, seguindo a vontade do inimigo e matando, roubando. Muitas coisas estão acontecendo. Mas e qual tem sido o foco nosso
como conhecedores da Bíblia, como conhecedores da Palavra de Deus? Será que nós temos dado importância a esse chamado que Deus fez para cada um de nós? Eu fico pensando, às vezes, estudando principalmente essa lição que começou agora e a outra, que terminou, focando muito sobre a educação, sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso papel dentro da igreja. E às vezes eu fico pensando, será que depois que tudo isso der uma acalmada, será que muitos dos nossos irmãos vão voltar para a igreja? Eu fico pensando assim, qual vai ser o papel da igreja nesses últimos dias. E esse é o grande desafio da igreja, despertar a igreja para esse desafio, que é de levar a mensagem, de pregar, de evangelizar, de mostrar o quão precioso as pessoas são para Deus. Porque o mesmo cuidado que Deus tem para comigo, porque eu tenho certeza que muitos dos irmãos receberam bênçãos durante esses 8 meses que nós estamos em isolamento. Não receberam? Nós passamos por dificuldades. E tenho certeza que muitos passaram por dificuldades que chegou até a aterrorizar o coração. Mas nós vimos as bênçãos de Deus na nossa vida. Nós vimos as promessas de Deus, o cuidado de Deus se cumprindo. Irmãos, e tem muitas pessoas que não têm isso. Muitas pessoas estão sem esperança, estão com vazio no coração, porque não têm conhecimento do que diz a palavra de Deus. A escola sabatina é uma grande escola missionária, mas ela só vai poder cumprir o seu propósito quando nós nos dedicarmos a isso. Quando nós avaliarmos o quão importante é esse chamado que Deus faz para nós nessa manhã. Eu e você fomos chamados para levar a mensagem. E, irmãos, se você fala, se você prega ou não, a tua vida é uma mensagem. Muitas pessoas ouvirão o Evangelho através do teu testemunho, através da tua postura no teu trabalho, através da tua postura com os teus vizinhos, na tua família, com os negócios que você assume. Muitos verão a Cristo olhando para você. Que Deus possa despertar esse desejo, que Deus teve para com os discípulos, e é o mesmo desejo que Ele tem para mim e para você essa manhã, de que nós possamos assumir esse compromisso de sermos missionários, de levarmos a mensagem, de pregarmos, porque o tempo é curto. Não adianta a gente pedir, Senhor, tenha paciência comigo, eu quero conquistar mais coisas, mas nós podemos conquistar as coisas. A palavra de Deus mesmo diz, buscai o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, irmão Aurora? Esse é o plano. Quando a gente busca Deus, quando a gente se liga à videira verdadeira que é Jesus, as coisas podem ser difíceis, mas a gente consegue passar por tudo em pé. Os nossos irmãozinhos estão fazendo falta aqui na nossa igreja. A gente sente, nós estamos sentindo falta de estar aqui. Mas nós temos condições de entrar em contato com Ele, através de uma mensagem. Então esse é um desafio que eu lanço para você essa manhã, você chegar em casa. Mande uma mensagem para o irmãozinho que você sentiu saudade aqui na igreja. Ore com ele pelo WhatsApp, pelo telefone. Mostre para ele que você sentiu saudade dele aqui hoje, essa manhã. Que nós possamos fazer uma lista de oração e colocar o nome dos nossos irmãos. E buscarmos ter uma comunhão íntima, sincera e verdadeira com Deus. Na vida espiritual, quando nós não produzimos nada, é mais sério ainda. Porque está na questão vida e morte. A nossa vida eterna está em jogo nesse mundo que nós estamos vivendo.
E vida de muitas pessoas está aqui em nossas mãos também. Então que Deus desperte no teu coração e no meu coração essa manhã o desejo de ser missionário. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé e nós cantarmos o hino Não Desistir, irmão, do Inário. No momento eu não lembro o número, mas esse hino tem... Eu espero que fale ao teu coração nessa manhã, que por mais que você esteja passando por muita dificuldade, não desista de ser um missionário. Seja um missionário com o que você tem em tuas mãos e aceite o chamado. Quando a igreja chamar, que você esteja em pé, né? Que nós possamos ser os primeiros a levantar a nossa mão. Porque a gente é um missionário dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E é isso que a gente tem que ter em mente. Que a gente é um missionário em qualquer lugar que a gente esteja. Que as pessoas possam ver Jesus em nossa vida. Irmãos, que nós não venhamos a desistir dos nossos queridos. Às vezes a gente olha assim para uma pessoa e pensa, mas tá difícil de lidar com ela. Mas lembrem que nós também somos pessoas difíceis e Deus não desistiu de nós. Cada dia que a gente amanhece, a gente pode ver os cuidados de Deus. E Deus tem muitos meios que está colocando em nossas mãos para que a gente possa ser um missionário. Hoje às 2h30 terá um treinamento, né, que está falando como a gente pode ser um missionário. E a palestra de hoje será com o pastor Mitchell. E no grupo da igreja está sendo colocado o link. Então, se você tem esse desejo para que Deus mostre para você, para que o Espírito Santo possa trabalhar na tua vida, para que você seja um missionário dentro da tua casa, no teu trabalho, né, junto ali com as pessoas da igreja, levando uma mensagem, que você possa participar.
e que você possa pedir para que o Espírito Santo desperte em você o desejo de ser missionário. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós clamamos a Ti, querido Deus, que o Senhor transforme o que há de ser transformado ainda em nossa vida, para que nós possamos ser luz a iluminar na escuridão. Que nós possamos ser vaso de bênção, Senhor Deus, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na comunidade, com os nossos vizinhos. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nossas vidas. Que as pessoas não olhem, Senhor Deus, para os nossos defeitos, porque nós somos humanos e erramos às vezes. Mas que elas possam olhar em nós e ver que nós temos buscado fazer a vontade de Deus. Que nós temos buscado fazer o que Jesus fazia. Que possamos ser semelhantes a Cristo. E que possamos entregar o nosso coração e aceitar o chamado. Abençoa os teus filhos, as famílias que estão reunidas. Abençoe cada um que aqui está. Abençoa aquele que às vezes está com o coração contrito porque está com algum problema financeiro ou com algum problema de doença. Que seja abençoado e curado por Ti. É isso que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.